Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o resultado do segundo trimestre de 2023 da WEG, que foi um resultado impressionante. A gente vai analisar todos os números da empresa, como foi a evolução da receita, onde foi essa evolução da receita, custos, EBITDA, lucro líquido, CAPEX, que é o investimento que a empresa faz. A gente vai analisar item por item. Vamos lá. A gente está aqui no site do Valor em Dia, e a gente já vê aqui, ó, que a gente tem o contexto de mercado, o relatório do segundo trimestre de 2023 e os números. Vamos analisar esses números aqui. Primeiro, a gente percebe que a WEG ela desenvolve atividade em praticamente todos os continentes. Continente americano, continente africano, europeu, asiático e a Oceania. E dentre esses continentes, o que mais se destaca é aqui, ó, a América do Norte, onde ela desenvolve a maior parte das suas atividades. Dentre os produtos que ela comercializa, nós temos aqui equipamentos eletrônicos, geração, transmissão e distribuição de energia, motores, tintas e vernizes. Dentre esses produtos, equipamentos eletrônicos e geração, transmissão e distribuição de energia são os principais. Os equipamentos eletrônicos ganham um destaque ligeiramente maior. Essa subdivisão de equipamentos eletrônicos ela é muito mais relevante que no mercado externo. Quase 70% é exportado. A parte de geração, transmissão e distribuição de energia também, é prioritariamente no mercado interno, porque aqui o Brasil ele é muito forte, principalmente na parte de geração de energia solar, e a WEG ela presta esse serviço. Então o mercado interno aqui para a gente é muito relevante analisar esse segmento da empresa. Depois nós temos motores, que o mercado externo ele se destaca, e tintas e vernizes, que é quase 100% aí mercado interno. Tá? Então nós temos essa divisão. Eu estou falando isso para vocês poderem entender como a empresa funciona. Primeiro, nós temos uma participação do mercado externo muito forte, que você tem uma espacialização entre a América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, África, Ásia e Austrália. Então, ela é uma empresa bastante disseminada pelo mundo. Segundo, a participação de cada produto comercializado pela empresa. Nós temos equipamentos eletrônicos, geração, transmissão e distribuição de energia, motores, tintas e vernizes. Dentre essa gama de produtos, equipamentos eletrônicos e geração, transmissão e distribuição de energia se destacam. E o principal são os equipamentos eletrônicos. Dentre o principal segmento da empresa, o segmento que mais se destaca é voltado para o mercado externo, com 67% de toda a sua receita desse segmento. Depois nós temos o segundo mais importante, que é a geração de energia, que aqui o mercado interno ele predomina, porque nós temos aqui um mercado consumidor muito forte, principalmente na energia solar, que está sendo bastante disseminada. Depois, em seguida, temos motores, tintas e vernizes. Eu estou repetindo isso porque é muito importante que vocês entendam a dinâmica da empresa para depois entender como funciona a parte de receita, lucro, eficiência operacional, investimento, tá? Isso é muito importante. Vamos à receita. A receita da WEG nesse trimestre ela foi recorde. Se a gente pegar aqui e analisar o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022, vamos analisar o período de um ano, tá? Nós temos aqui, nesse trimestre, a WEG teve uma receita de 8,2 bilhões, isso é muita coisa, contra 7,2 bilhões do mesmo período do ano passado. Então você tem aí mais ou menos um aumento de 13,7%. Eu fiz a conta aqui, tá? Não tirei isso da cabeça não. Então você tem um aumento de 13,7% na receita. A mesma coisa, os custos. Você tem aqui 5,4 bilhões de custo e você tem 5,2 bilhões de custo no mesmo período do ano passado. Então nós temos um aumento aí de 3,8%. Eu vou falar tudo com calma, tá? Todos os indicadores vão ser falados. Lucratividade. Nós temos aqui lucro líquido, 1,4 bilhão. Muita coisa. É um resultado impressionante, principalmente em contexto de juros altos, contra nem 1 bilhão do ano passado. Então você tem um aumento aí de praticamente dobrou a lucratividade da empresa. Isso é muita coisa, tá? É relevante demais. E analisando a receita,
nós temos aqui no mercado interno e no mercado externo, você teve bastante crescimento aqui, ó, mercado externo. O crescimento do mercado externo foi de quase 25%, e o crescimento do mercado interno foi de 3%. Então, o mercado externo está bastante relevante para a empresa. Foi por isso que eu gastei todo aquele tempo na introdução, para você analisar quais são os segmentos importantes da empresa e em que mercado eles se destacam. Fazendo aqui um histórico, você tem aqui uma distribuição quase paritária entre o mercado interno e o mercado externo, com algumas variações, mas sempre em crescimento. É isso aqui que é importante você analisar. Está sempre crescendo com relação a fatias de mercado que a empresa atua. Quando você olha para a receita, mais uma vez, é uma linha reta para cima a receita da empresa. Você tem pequenos sobressaltos aqui de redução, mas a tendência é sempre de alta. Lucratividade, a mesma coisa. Lucro bruto e lucro líquido. Você tem aqui, ó, lucro bruto recorde, assim como na receita, e você tem também o lucro líquido recorde. Então você percebe o quê? Uma tendência da empresa de trimestre a trimestre entregar bons resultados. O que isso significa para o investidor? Significa que você vai investir o seu dinheiro na empresa e é complicado falar certeza, tá? Mas você vai ter um indicativo muito forte de que no trimestre seguinte vai vir um bom resultado. Talvez não venha um resultado recorde, mas você sabe que vai vir um bom resultado. Vamos analisar os custos. Custos. Esse trimestre veio 5,4 bilhões. É um custo bastante alto. Mas o que a gente tem que analisar? É o quanto que desses custos está no percentual da receita líquida. Custos e receita, tá? Qual é a fatia do custos que a empresa dispõe? E o que a gente tem aqui, ó, vamos analisar também, ó, segundo trimestre de 2023, segundo trimestre de 2022. Vamos analisar o custo. No segundo trimestre de 2023, a empresa reportou um custo de 5,4 bilhões. Isso é bastante coisa, tá? Outra coisa que a gente precisa analisar é o percentual do custo na receita líquida. Nesse trimestre, ele ficou em 66,3%. Então, de toda a receita que a empresa tem, 66% é custo. Isso é um dado bastante relevante. Vamos agora para o ano passado, segundo trimestre de 2022. A empresa reportou um custo de 5,2 bilhões e um percentual do custo na receita líquida de 72,6%. Então vamos lá. Você tem no ano passado 72,6% de custo de percentual na receita líquida. Nesse trimestre, você tem 66%. Então, o que você percebe? Que a empresa ela aumentou o seu custo, mas a fatia de custo no percentual da receita ele diminuiu. A empresa está mais eficiente, cara. Então, você tem aqui uma queda de praticamente 10 pontos percentuais de um ano para o outro. Você observa, é uma eficiência operacional da empresa. A gente vai chegar no indicador que fala exatamente sobre isso. Mas você já percebe aqui que a empresa ela já te entrega esse dado de bandeja. Ela aumenta seu custo, ela aumenta sua receita e ela aumenta de forma com qualidade. Esse percentual do custo ele reduz, tá? E isso é um dado bastante importante. Analisando, discriminando os custos, nós temos material, pessoal, depreciação e outros. Então aqui de longe a gente percebe que o custo de material para a empresa é o mais relevante. Ficaria na casa de 70%. Antes ficou ali na casa dos 60%, mas passou por 70%. Agora está em 72%, que é normal, tá, pessoal? Quando uma empresa ela vai crescendo, os custos tendem a aumentar. Vamos aos custos. O custo no segundo trimestre de 2023 ficou em 5,4 bilhões. É bastante coisa. Se a gente fizer a comparação anual, no segundo trimestre de 2022, o custo era 5,4 bi. Então você vê que tem um aumento aí de 3%. Fiz a conta aqui, 3,8% nos custos. Só que uma coisa que você precisa analisar, por exemplo, aqui, ó, quando você analisa esse trimestre, você tem um percentual dos custos na receita líquida.
Então, esse percentual ficou em 66,3%. Então, de toda a receita líquida, 66% é custo. Quando você analisa o segundo trimestre de 2022, era 72%. Então, você tem uma queda aí de 10 pontos percentuais. O que isso significa? Que embora a empresa tenha crescido, embora a receita tenha crescido, os custos também cresceram, o peso dele na receita líquida diminuiu, ou seja, a empresa está mais eficiente. Isso é muito importante, porque você teve um ganho de escala, mas esse ganho de escala foi com qualidade. É muito importante você avaliar isso na empresa. Vamos analisar aqui o histórico, custos por segmento. Você percebe aqui que o custo por segmento ele se mantém mais ou menos estável, sendo que o custo de material é o mais relevante para você analisar. O que é natural, né? Como é uma empresa de atividades industriais, material tende a ser o mais relevante nos custos. Vamos analisar o EBITDA e EBIT, que é a eficiência operacional. Nós não acabamos de ver que a empresa cresceu, que os custos cresceram, mas o peso deles na receita líquida diminuiu? Então vamos comprovar isso aqui com o EBITDA, que nada mais é do que o indicador da eficiência operacional da empresa, que é a capacidade que a empresa tem de gerar caixa com a sua atividade. E o que a gente percebe? Olha só, EBIT e EBITDA recorde. Você tem um EBITDA de 1,83 bi e um EBIT de 1,68 bi. Isso é bastante relevante, porque quando você analisa segundo trimestre, pessoal, eu sempre vou analisar o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022, tá bom? É sempre pegando um intervalo de um ano para você observar o crescimento da empresa. Eu podia pegar também o do trimestre passado, mas eu, por escolha aqui, eu vou pegar um intervalo de um ano. Então você analisa aqui, ó, EBITDA, esse trimestre é 1,8 bilhão. No segundo trimestre de 2022, 1,26 bilhão. Então houve um crescimento aqui, fiz a continha, de 46%, arredondando. Isso é bastante coisa, tá, pessoal? Um crescimento de eficiência operacional de 46%, isso é muita coisa. É bastante relevante. E quando você analisa as margens, olha só que beleza. Você tem uma margem bruta de 27% no ano passado, contra 34% esse ano. 16 contra 21, 17 contra 22, 13 contra 17. O que você consegue observar? Que no intervalo de um ano a empresa melhorou todas as suas margens. Cara, isso aqui é muito relevante para a sua empresa. Nossa, isso aqui é gigantesco, tá? É muita coisa mesmo. Passando, vamos a dividendos. A WEG não é uma empresa conhecida por distribuir muitos dividendos, tá? Se você investe na empresa com base nisso, muda de ideia. Porque a WEG, ela distribui tem um payout ali de cerca de 50%. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas gira em torno ali de 50%, tá? Aqui, ó, 49, 56, 53, 54. Não foge muito disso. Mas como que ela vai pagar você, investidor? Através do crescimento. A gente não acabou de ver que cresceu receita, que cresceu lucro, que cresceu EBITDA, que melhorou todas as suas margens. Então é assim que ela vai remunerar você, através de valorização. Então são coisas diferentes, tá? Na sua carteira cabe os dois. Na sua carteira cabe dividendos, na sua carteira cabe valorização. Você não precisa excluir nenhum nem outro. Vamos ao endividamento da empresa. Aqui é muito simples, tá? Dívida líquida negativa. O que isso significa? Significa que a empresa não tem dívida? Não, isso está errado. Significa que a empresa tem mais caixa do que dívida. A empresa tem uma dívida bruta, você retira, você adiciona o caixa, né? Você faz essa conta de dívida bruta menos caixa e você vai ter a dívida líquida. A partir do momento que a empresa tem uma dívida líquida negativa, significa dizer que a porção de caixa é maior do que a porção de dívida bruta. Bom, vamos supor, a empresa tem uma dívida bruta de 100 e ela tem um caixa de 200. Quando você fizer já que dívida líquida é dívida bruta menos caixa, quando você fizer essa equação, vai dar uma dívida líquida de menos 100. Ou seja, é uma dívida líquida negativa. Mas a dívida bruta está lá, ela tem dívida. Até porque é interessante que a empresa tenha dívida, tá? Para fins contábeis, para fins tributários, é bom para dívida para a empresa. Só que essa dívida aqui, ó, o grau de endividamento da empresa, é muito controlado.
não tem muito mistério aqui. 0.5, 0.4, com alguns... Tá, aqui é porque tá diferente aqui, ó, 0.5, 0.5, porque tá arredondado, tá, pessoal? Você tem um 0.5 aqui numa escala e 0.5 aqui numa escala abaixo, é por causa do arredondamento. É até interessante colocar mais uma casa decimal aqui. E aí você percebe que, ó, dívida líquida sobre EBITDA, que é a relação da dívida da empresa com a eficiência operacional dela. Então tá sempre, ó, comportado 1.7, 2, aí ficou negativo aqui, uma dívida líquida bastante negativa. Então você vê que a empresa ela tem plenas condições que, com a eficiência operacional que ela tem, pagar toda a dívida. Isso aqui, endividamento para a empresa não é problema. E vamos para o CAPEX. O Enterprise Value sobre EBITDA e Enterprise Value sobre EBIT, eu vou fazer um vídeo só sobre eles, tá bom? Que eles são indicadores de preço de uma empresa, que ela faz uma relação entre a negociação de mercado, a dívida da empresa e a eficiência operacional que ela tem. Isso aqui vai num vídeo só para ela. Mas cabe uma introdução dizendo que quanto maior for esse indicador, mais caro tem de ser a empresa. E a WEG é uma empresa conhecida por ser cara no mercado, tá? Só que esse conceito de caro e barato eu também vou fazer no próximo vídeo, porque varia bastante. Por fim, analisando o CAPEX da empresa, CAPEX nada mais é do que o investimento que a empresa faz, são os novos investimentos. Você tem aqui, ó, nesse trimestre, você tem um CAPEX de 444 milhões. Vamos analisar aqui separado. 444 milhões contra 226 milhões no mesmo período do ano passado. Então você tem um aumento aqui de quase 100%. Você praticamente dobrou os seus investimentos. E quando você olha para o CAPEX percentual da receita líquida, você tem aqui, ó, um CAPEX de 3,1% no ano passado e um CAPEX de 5,4%. Então você vê que nesse trimestre a empresa realmente investiu bastante. E para onde foram esses investimentos? Eu anotei aqui que os investimentos foram para manutenção e expansão de máquinas aqui no Brasil e manutenção e expansão de máquinas no exterior, principalmente na Índia, México e Portugal. Então você tem uma expansão da empresa aqui no mercado interno e uma expansão de empresa no mercado externo. Tá? Então por isso que a empresa resolveu investir bastante. E mesmo aumentando seus investimentos, ela conseguiu aumentar praticamente todos os seus indicadores. Então eu vou ficar por aqui, pessoal. Eu só quero mostrar para vocês o quanto que a WEG é uma empresa boa. Tá? Você, a nível de mercado, é bom que você tenha ela na sua carteira, tá? Vai fazer uma diferença na rentabilidade dela. Mas se você também não quiser uma empresas mais cíclicas, se você quiser pegar uma empresa mais barata para ter uma maior valorização, sem problema, tá? Uma empresa que pague mais dividendo. Mas eu particularmente gosto bastante dessa empresa. E por fim, se esse vídeo for interessante para você, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, que essas informações podem ser importantes para ela. Então, grande abraço.